Olá, pecadores! Pecadores da congregação cristã. No Brasil, a graça, uma só fé, um só rebanho, congregação cristã no Brasil, um só aprisco, CCB, um só batismo, um só pastor, Jesus Cristo, sem atravessador, sem picareta, um só povo, de geração em geração, promessa feita a Abraão e feita a Davi. Abraão, segundo a promessa, a Davi, segundo o reino. E só um canal, o canal do Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas. E só aqui nessa bagaça você tem os santos palavrões. Mas só aqui nessa bagaça você também só tem aqui os pães da preposição. Bolos e coscorões asmos, feitos com a pura flor de farinha, com puro trigo tostado, amassadinhos com azeite. Tem Coca-Cola? Tem Fanta? E tem, se descer daqui, vai beber água no Ribeiro de Zarede. Aqui tem o vinho da alegria, aqui tem o bezerro cevado, que pastou lá no Monte Carmelo, só aqui tem essas delícias. E tem o azeite puro, aqui o azeite de oliva, da oliveira pura. Eu tenho aqui umas questões, um interrogatório para perguntar aos padroeiros, aos vigários, vossos capeta em Cristo. Eu tenho aqui umas questões para perguntar para eles. Se liga na parada, na visão do cavaleiro. Lá na Venezuela, você vê como é a coisa, né? Veja só o que é gente sem vergonha e hipócrita. Nesse vídeo aqui, no vídeo anterior que eu fiz aqui, eu disse sobre o caso lá da Venezuela. Aqui parece política esse vídeo que eu vou fazer. Não é, filho. Cristãos de Iraque, sabe aqui no Brasil? Deus, pátria e família, os conservadores de Iraque, os cristãos conservadores de Iraque, que aqui no Brasil, cuidado com os vermelhinhos, não devemos votar em vermelhinho, esses comunistas. Sabe os cristãos de Iraque do Brasil? Pecadores CCBistas que apoiam o Jair das joias lá. Então, cuidado com os comunistas, comunista pra lá e comunista pra cá, cuidado com os vermelhinhos, aquela merda, aquela vagabunda circular. E até hoje estão dizendo por aí, cuidado nas eleições, não votar com os vermelhinhos, comunistas, sabe? Presta atenção aqui. Tá em todos os sites de notícias, tá no jornal La Nación, lá da Argentina, no Clarim da Argentina, tá na BBC Brasil, tá no Globo, tá no Folha de São Paulo, tá na Globo News, tá no jornal Estadão, tá no El País, tá em toda a imprensa do mundo. Isso aqui, de olho no voto evangélico, chavismo, que é a sigla lá do Maduro tirano, chavismo abraça a direita religiosa na Venezuela. E aqui eu vou postar algumas coisas que você vai ver aqui, que é do balacobaco. Veja só a vigarice do falso cristão. Presta atenção nisso aqui, Maduro busca o maná do voto evangélico. Olha aqui, movimento cristão que liga Maduro aos evangélicos na Venezuela. Mas os cristãos falam que os vermelhinhos é comunista. A igreja do Universal, que aqui ficou assim com o Bolsonaro, porque o tal do Lula era comunista, ficou aqui com o Bolsonaro assim, lá na Venezuela, eles apoiam quem? O Maduro, que é amiguinho do Lula. Esses cristãos de Iraque, já eu chego na CCB. Igreja Universal não vê problema em apoiar Maduro. Quem é Maduro? Um tirano vagabundo do chavismo, que é amiguinho da Rússia, que é amiguinho da China. Tudo, entendeu? Farinha do mesmo saco. Eu vou ler aqui a reportagem do Globo e você vai ver aqui as questões que eu vou fazer, o interrogatório que eu vou fazer aqui aos padroeiros, aos vigários,
ao ministério hipócrita maldito da Congregação Cristã no Brasil, que está na Congregação Cristã no Brasil. Olha aqui. De olho no voto evangélico, chavismo, que é o partido do herdeiro do Hugo Chávez, o tirano, abraça a direita religiosa na Venezuela. Vou ler a manchete. Em ano eleitoral, Maduro promete baixar impostos das igrejas. Em ano eleitoral, que foi o que aconteceu na Venezuela, o Maduro prometeu baixar impostos das igrejas perseguidas na Venezuela. Aqui, ó. O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou na quarta-feira um amplo plano para reduzir os impostos das organizações religiosas no país. Então, baixando o imposto das igrejas. Hein? Você acha que a Universal vai apoiar um cara e as igrejas vai apoiar um cara sem ganhar nada? Aqui é. Para ganhar voto, os pastores, a cúpula da igreja, apoiou o chavismo, o Maduro, a tirania, que hoje estão, entendeu? Igreja fechada. E aqui eu vou ler a circular, vou explicar por que isso aqui. Aqui, ó. O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou na quarta-feira um plano para reduzir os impostos das organizações religiosas do país, especialmente as igrejas cristãs evangélicas, que têm sido alvo de perseguição e violência por parte do regime chavista, segundo organizações independentes. Porque era a esquerda antes das eleições. Aqui, ó. Maduro fez o anúncio durante um encontro com líderes de igrejas evangélicas no estado de Carabobo, onde também falou sobre a criação de um programa chamado... É uma espécie de Bolsa Família, de Bolsa alguma coisa que nem o PT faz aqui. Sobre a criação de um programa chamado Minha Igreja Bem Equipada. Não! Presta atenção nisso aqui. Vou explicar o que significa isso aqui. Minha Igreja, então o programa do governo Maduro, o tirano da Venezuela, para ganhar voto e fazer média com a igreja evangélica, com as igrejas evangélicas, ele criou Minha Igreja Bem Equipada. Que quer dizer o quê? Consiste em que esse programa? Com o qual seu regime promete que irá fornecer mobília para os templos. Mobiliar os templos. De graça, pago pelo governo. Se você não sabe, a Venezuela é o país que tem a maior reserva de petróleo do mundo. Embaixo da Venezuela é tudo petróleo. E hoje é um dos países mais pobres e miseráveis, onde as pessoas passam fome e necessidade. O Estado é rico, mas é corrupto. Porque o tirano só dá àqueles que lambe e bota dele. E aqui ele cola e vai mobiliar a igreja, que prometeu mobiliar a igreja, equipar a igreja para ganhar voto dos evangélicos. Agora eu pergunto aqui, a congregação foi mobiliada e equipada com dinheiro da ditadura, com dinheiro sanguinário do petróleo? Foi, vossos capeta em Cristo? Foi. Ela foi beneficiada disso aqui? Ou ela rejeitou isso aqui? Responda aí, vossos capeta em Cristo. A congregação cristã no Brasil, a graça, vocês se beneficiaram com isso aqui? Com esse programa do governo Maduro? Ok. Então, o Maduro falou que criou um programa, Minha Igreja Bem Equipada, com o qual seu regime prometeu que irá fornecer mobília para os templos. Ok. Vamos consertar a igreja, condicioná-la, equipá-la totalmente com o que ela precisa, trabalhar pela oração, fecha aspas, disse o tirano Maduro. Então a igreja, a congregação rejeitou isso aqui ou caiu de boca nisso aqui? Ou se favoreceu disso aqui? Vossos capeta em Cristo? Então, a congregação fez um temprinho lá. Feito o temprinho, aí correu lá no prefeito, aliado do Maduro, e disse, olha, temos com a igreja pronta lá, cadê aquela mobília lá? A congregação fez isso. E aí depois vai os padroeiros, os vigaristas daqui, e em missão da obra,
atender a abertura de igreja mobiliada pela ditadura, que hoje eles pedem oração porque não pode abrir igreja. A congregação se favoreceu disso aqui? Se favoreceu? Hã? Ou ela rejeitou isso aqui para ser diferentona? Hã? Ah, mas a gente não quer não. Ah, você não quer não? Por quê, rapaz? Não, a gente não quer não, a gente é a graça, a gente não mexe com política. Não mexe com política o quê, rapaz? Estamos aqui, vai fazer essa desfeita com nós aqui? Hã? A congregação fez isso? Se é diferentona? É uma pergunta. A minha resposta, eu duvido que o ministério não tenha participado disso aqui, não tenha aceitado isso aqui. E se aceitou, logo, meu filho, se curvou perante o inimigo. Sabe? Se curvou. Então o Maduro falou assim, abre aspas, vamos consertar a igreja, condicioná-la, equipá-la. Consertar a igreja é o quê? Consertar a igreja. Reformar a igreja. Então Maduro, com o dinheiro do petróleo, o dinheiro do petróleo que era para favorecer todo mundo, ele pegou e saiu consertando as igrejas. Consertar é o quê? Reformar, meu filho. Reformar a igreja, condicioná-la aqui, não sei se é equipá-la totalmente com o que ela precisa, equipá-la totalmente, ventilador, banco, mobília, cortina, tudo. Então o cara praticamente fez a igreja para os pastores. A congregação, o Maduro fez isso aqui para a congregação que está no Brasil? Abre aspas, vamos consertar a igreja, vulgo reformar, condicioná-la, equipá-la totalmente com o que ela precisa. Ou seja, som, microfone, ventilador, ar-condicionado, porta, cortina, tudo o que ela precisa. A sua igreja é assim? Nós vamos fazer isso para vocês. Tudinho. A congregação se beneficiou disso aqui. Foi orado, confirmado no Brás, porque é o Brás que responde pela Venezuela. A congregação se favoreceu com isso aqui? Em vossos capeta em Cristo. Responda aqui, ó. O que? Perdeu a língua? Meteu a língua no rabo? Enfiou a língua entre as pernas? Responda isso aqui. A política, a tirania do Maduro, que hoje vocês tanto pedem oração nas igrejas, pousando de provado, se beneficiou disso aqui do governo da Venezuela? Tudo na preparação? Foi tudo orado e confirmado? Nós vamos querer sim. Então, o Maduro, dá o dinheirão do petróleo lá, conserta a nossa congregação aí, condicioná-la, põe ar-condicionado, equipa ela totalmente, som, porta, cortina, tudo, equipa aí as igrejas, deixa a igreja pronta aqui que a gente vem só fazer a abertura. A congregação deixou isso aqui acontecer? Não se beneficiou disso aqui de programas do governo? Se fez, meu filho, não é de vocês. Aliás, na Venezuela, em ditadura nenhuma, você tem o terreno de vocês. Porque, no fundo, é do governo. Se o governo quiser, faz que nem Acaz e Jezabel fez com Acabe. Monta uma conspiração e toma a vinha. No caso, toma a igreja. Normalmente é assim, na ditadura. E se o Maduro, o tirano do Maduro, fez isso com as igrejas, aí é que vocês estão na mão da ditadura. Ok, vamos consertar e reformar, claro. Olha aqui, o ditador venezuelano também indicou que reduzirá o valor das taxas pagas para a criação de uma igreja no país e que promoverá um acordo com prefeitos e governadores para permitir a redução da cobrança de impostos. Está entendendo por que igrejas evangélicas na Venezuela apoiam a ditadura? Apoiam Maduro? Mas no Brasil não é tudo comunista? Amigo do Lula é tudo comunista, é tudo ladrão, é tudo vermelhinho? Comunismo é coisa do diabo? E lá na Venezuela não é? Na congregação no Brasil não vota em vermelhinho. E lá pode votar? É que lá não pode dizer, né? Nem safado. Lá não pode dizer. Então vergonha na cara, ó, miserável. Desgraçado, picareta, hipócrita, maldito. Lá é assim.
Lá não é vermelhinho. Lá é assim, porque reduz impostos, reforma a igreja, equipa a igreja, mobília a igreja, faz tudo pela igreja, e aí vai só o vosso capeta em Cristo lá e abrir a igreja, tudo na preparação de Deus. Mas aqui é vermelhinho, porque aqui não dá nada. É assim? Tá. É, vigários. Aqui a sentença de vocês aqui é. Foi a ditadura que mandou avisar para... Não, já chego lá. Deixa eu ler primeiro aqui, depois eu vou lá. As igrejas aqui, abre aspas, disse o Maduro. As igrejas estão para ajudar o povo e nós para ajudar as igrejas, disse o tirano Maduro, amigo do Lula, que Lula aqui é o capeta, é o ladrão, é o corrupto, é vermelhinho, é contra as igrejas, vai fechar a igreja, e lá é amiguinho das igrejas. Afirmou o líder chavista, que busca se perpetuar no poder nas eleições presidenciais que aconteceu, sabe? Que não contarão com a participação dos principais... Aqui foi política. Maduro encabeçou esse ato um dia depois do Conselho Nacional Eleitoral anunciar a data do pleito. Aqui, tudo isso aqui, ele prometeu aos evangélicos, aos cristãos de Iraque lá, as igrejas de lá. Entendeu como é que se compra? Ditadura é assim, meu filho. Porque o petróleo, um barril de petróleo custa $100. E aí o dinheiro do petróleo. E aí faz todos esses benefícios aí. E por que faz isso na Venezuela? Ajuda a igreja. Se no Brasil, você não pode reduzir imposto de um setor, porque aí aqui tem imprensa livre, aqui tem Congresso independente, aqui tem Senado independente, aqui tem Judiciário independente, aqui tem AGU independente, aqui tem Ministério Público Federal independente, aqui tem Judiciário independente. Se fizer isso aqui, não deixa. Por quê? Não pode fazer isso, baixar imposto para um setor e outro não. Porque se você, aqui no Brasil, que é democracia, se você baixar imposto para um setor e outro não, aqueles que não foram baixados entram na justiça e não deixa. Ou é baixa para um, não baixa para ninguém. Como lá na Venezuela a justiça é comprada, dominada pela tirania, o Ministério Público é dominado pela tirania, o Senado é dominado pela tirania, os deputados é dominado pelo tirano Maduro, tudo lá é dominado pela ditadura. Então lá ninguém faz nada o que o ditador não quer. Lá o judiciário não pode nada. Aqui o judiciário é independente. Lá a imprensa não é livre. Aqui a imprensa pode criticar o governo à vontade. Entendeu? Por isso que lá faz isso. Aqui no Brasil, o vermelhinho são do capeta, porque aqui no Brasil não pode fazer muita coisa. Mas lá, os evangélicos e vossos capetas em Cristo não criticam o chavismo, porque se criticar é cana. Se liga, rapaz, se liga, tirania não presta. Não interessa se é de direita ou da esquerda. Você, num regime que nem na Venezuela, você não pode nem criticar, que nem eu estou fazendo aqui. Se eu fizesse isso aqui, se eu morasse na Venezuela e fizesse isso aqui, era preso. Meu canal saía do ar. Aliás, o YouTube nem roda direito no... Essas mídias assim, nem roda na Venezuela. Porque é derrubado, o governo não impede. O YouTube na Rússia, na China, se você fizesse isso aqui, criticando o governo, você já era, meu filho, você era cana pura, você sumia do mapa, ia para os porões da ditadura, preso. E não tinha esse negócio de advogado, o advogado é de fachada, o juiz ali é de fachada, porque é comandado pela tirania. Abre aspas aqui, ó, as igrejas estão para ajudar o povo e nós para ajudar as igrejas, afirmou o líder, certo? Maduro encabeçou. Segundo informações do portal independente Éfito Concunho, a aliança entre Maduro e alguns setores do movimento evangélico venezuelano não é nova e tem se intensificado nos últimos meses. O filho do ditador, Nicolás Maduro Guerra, tem até comparecido em atos religiosos.
O filho do ditador, ele tem comparecido em atos religiosos e políticos realizados por líderes evangélicos e seguidores. Me diga uma coisa, se chegar um filho do ditador Maduro no culto da congregação cristã no Brasil, na Venezuela, e aí? E o vosso capeta em Cristo, o ancião? Não pode deixar ele abandonado ali. Ele quer falar no púlpito. Receber o benefício do governo. Se receber o benefício do governo, o filho do ditador vai querer subir lá. E o ancião, por educação ou não, ou com medo, tem que convidar ele para subir lá em cima, que nem faz com os prefeitos aqui em alguns lugares. E aí o filho do ditador vai lá em cima e... Se recebeu coisas do governo, tem que fazer isso, tem que convidar o cara para subir lá em cima. E lá vai fazer a propaganda do ditador, vai dizer que o pai é bonzinho, que quem for contra é do inimigo, é inimigo da pátria, está contra o pai, é inimigo. E aí a perseguição começa. Quem toma emprestado se torna escravo de quem emprestou. Quem foi beneficiado com alguma coisa, é claro que ele vai cobrar o preço. E aí o filho do ditador, claro que vai lá na Universal, do Edir Macedo, que apoia abertamente o Maduro. O Lula aqui é vermelhinho, é do capeta, é demônio. Lá na Venezuela, o vermelhinho lá, que é amigo do Lula, esse é apoiado pela... entendeu a hipocrisia? Esses caras. Tem vergonha na cara, rapaz. Se liga. O movimento cristão evangélico por Venezuela, MOCEV, é atualmente o mais próximo do regime chavista. O regime chavista é um regime do Maduro, que Maduro é uma cria, é um ovo de serpente do chavismo. Ele é presidido por um pastor, que também é deputado pelo partido de Maduro. Um pastor que é deputado pelo regime de Maduro. O PSUV, identificado como Moisés Garcia, e se qualifica como um movimento sociopolítico que apoia as políticas do regime chavista, que apoia um pastor, que apoia o movimento do regime chavista, que tira a liberdade de todo mundo, até de mandar e enviar uma mensagem. Você vê o tipo de gente que está no púlpito das igrejas. A congregação apoia, faz ainda. Quando aqui no Brasil ele joga contra o Lula, não está jogando contra o Lula, está jogando contra o princípio democrático. Está cesseando ou tentando cessear do CCBista a sua liberdade de escolha. Está jogando um terror que, se votar no vermelhinho, o vermelhinho lá é contra... digamos uma coisa, o vermelhinho, eles pregam que cada um tem direito de casar com quem quiser, de mulher casar com mulher, de homem casar com homem, de homem casar com homem e adotar uma criança. Então, os hipócritas, os demagogos, anciães, ministério da congregação, eles ficam putos da vida com isso. Como se isso não fosse uma causa democrática, porque cada um tem direito de dar para quem quiser, de deitar com quem quiser, de dormir com quem quiser. Isso é problema dele. O Ministério da Congregação, quando lança aquela circular, a Irmandade, somos livres para votar. Mas cuidado, não votamos em partidos e em gente que é contra o casamento estabelecido na Bíblia. Os vermelhinhos não são contra o casamento estabelecido na Bíblia. Ele só é a favor da democracia de cada um fazer o que quiser da sua vida. Que o cavaleiro aqui também concorda com isso. Sabe? Cada um. Você não vai obrigar todo mundo a ser um cristão de Iraque. Não, cada um faça o que quiser da sua vida. É claro que cada um vai dar conta, claro, mas isso é com Deus. Só que o ministério, quando lança aquela merda de carta circular, eles não estão preocupados com o casamento de quem casa com quem. É que eles são extremistas. Eles são da extrema direita. É a vagabundagem
do conservadorismo babaca disfarçado de demagogia. Eles são de extrema direita. Que o PT diz que é democracia, diz isso, a democracia diz isso mesmo. Cada um tem direito de escolher o que quiser da sua vida. Então, quando o Ministério faz essa coisa dizendo, não votamos em partidos que é contra a destruição da família. Ninguém está pregando destruição de família, rapaz. Nenhum partido pega destruição de família. Tanto que eles são casados e suas famílias. Isso é uma vagabundagem que o Ministério usa para fazer a sua demagogia. Que é isso que ele sabe muito bem fazer, demagogia. Que ninguém anda pregando destruição de família. Como se na congregação, tanta merda de casamento que acaba aí. E são tudo conservadores. Mas os casamentos acabam aí com qualquer coisinha. Basta o gás acabar lá e começa o pau quebrar dentro de casa. O MONSERV, que é o movimento cristão, divulga em suas redes sociais informações relacionadas com a entrega de materiais doados. Materiais doados, é aqui a compra de voto das igrejas. O movimento cristão evangélico, comandado por um pastor do partido de Maduro, ele divulga nas redes sociais informações relacionadas com a entrega de materiais doados pela ditadura de Maduro para outras igrejas evangélicas, programas de atenção médica, comprando voto, com programas de atenção médica, entrega de alimentos em prisões e presença em marchas convocada pelo partido. Isso aqui é a coação, a compra de voto. Tudo isso financiado com o dinheiro do petróleo. Agora eu pergunto, a congregação se beneficia disso aqui? Adere isso aqui? Recebe isso aqui? Esses benefícios aqui? A congregação são reformadas na Venezuela com o dinheiro desses movimentos aqui, de compra de voto? Hein, ô Braz? Hein, ô padroeiros? Hein, ô vigaristas? A congregação se beneficia dessas benção aqui? Dessas benção aqui de consertar a igreja, reformar, de equipamentos total das igrejas, de redução de impostos, custos de isenção de impostos. A congregação recebe isso aqui? Aceita isso aqui? Atenção médica, assistência médica, entrega de alimentos em prisões e presença em marchas convocadas. A congregação aceita isso aqui? Hein, Braz? Além do novo programa para equipar as igrejas, o regime também criou, em 2023, o bônus do Bom Pastor. Presta atenção aqui. Não, pega essa aqui. O regime de Maduro criou um programa chamado Bônus do Bom Pastor. Só lembrando que saiu fora da congregação, todo mundo de fora tem a congregação, os líderes da congregação, como um pastor também normal. Porque mesmo que muda o nome, eles consideram como um pastor. Então, em 2023, criou o regime de Maduro, criou o bônus do Bom Pastor, uma ajuda financeira dirigida a líderes de comunidades cristãs que estejam registrados na plataforma governamental conhecida como Sistema Pátria. Sistema Pátria. Agora eu lhe pergunto, o ancião, o ministério, algum ancião da congregação da Venezuela está registrado nesse Sistema Pátria que para receber o bônus do Bom Pastor? Se Deus deixou, é direito. Se o governo está dando, temos o direito. Deus deixou, o Senhor deixou aí as autoridades, o Senhor deixou aí. Se o governo está dando, vamos lá se cadastrar nessa plataforma governamental que Sistema Pátria, ou seja, que estejam alinhados com as políticas de Maduro, conforme informou. Então, se Deus deixou, tem um Bolsa Família aqui, um BPC, benefício de continuação continuada,
de proteção continuada, Vale Gás, SUS, os programas sociais aqui do governo. Lá o Maduro criou um programa social para o Bom Pastor, que estejam alinhados na plataforma governamental conhecida como Sistema Pátria. Então o ancião, o Senhor deu aquela revelação, falou assim, é permissão de Deus, se alistou lá no Sistema Pátria e lá ele recebe um bônus do Bom Pastor. Algum ancião fez isso lá em Brás? Está registradinho lá que apoia. Porque se fez isso, já está ali como apoiador do Maduro. Já não pode criticar. Já está ali na mão do governo. Está comendo na mão do governo. É claro que ele não vai criticar o governo. Ele está se beneficiando do governo. Ele está comprado pelo governo. E é claro que aí ele vai soltar isso aqui. Ó. Se liga aqui. Se liga aqui. Aí ele vai soltar essa circular aqui, ó. Ele vai soltar essa circular aqui que diz: pedimos, aqui, ó. Cadê a circular? A circular que eles publicaram. Que eles disseram assim, ó, sejamos muito cautelosos ao enviar e comentar notícias nas redes sociais. Então, se os anciãos lá estão no Sistema Pátria, que são alinhados com o governo da Venezuela, eles vão emitir uma nota, emitir uma circular, dizendo para os irmãos ser cautelosos ao enviar e comentar notícias nas redes sociais. Aí o cara lá do governo de Maduro chega no ancião e diz assim: ô irmão, pede aí para os seus seguidores, para os irmãos da sua igreja, para tomar cuidado, para não criticar o governo, para não ficar enviando nem comentando coisas contra o nosso governo nas redes sociais. Pede aí para eles. Entendeu? Porque é coagido. O cara é ancião. O cara está cadastrado lá no Sistema Pátria. Ele recebe um bônus do Bom Pastor, um programa do governo, vulgo compra de voto. É claro que esses caras do governo vão chegar nele e dizer o seguinte: ô irmão, pede para o povo da sua igreja não comentar contra o governo, não fazer post nas redes sociais contra o governo, não fazer... não ficar criticando o governo, não publicar coisas contra o nosso governo, tá? Pede para eles aí. Você sabe o que significa isso aqui? Corrupção, meu filho. Ele foi comprado. Ele não pode mais pregar a verdade. Ele não tem liberdade. E aí, como ele não tem mais liberdade, porque ele foi comprado pelo Sistema Pátria, pelo Bom Pastor, porque a igreja dele foi reformada, tá tudo ali. E aí o governo não vai importunar eles, e aí eles vão e tentam fazer o mesmo com os pecadores CCBs da Venezuela. Os pecadores CCBs da Venezuela nem sabem do que está acontecendo. E aí, filho, depois lança essa merda de circularzinha aqui, reclamando que a situação está difícil na Venezuela. Porque suspenderam os cultos. Ué, mas eles não são aliados do governo? Por que eles não podem congregar? Porque ditadura, meu filho, nem de direita nem de esquerda. Ditadura é uma merda. No Brasil já teve ditadura de direita. E foi uma merda. Ditadura é sangue, não interessa se é de direita ou da esquerda. É sangue derramado. Então, vem com merdinha de circular, pedindo oração, porque os cultos estão suspensos. Suspensos para todo mundo. Porque colhendo o vento que plantaram. Se venderam, se corromperam, e aí vem com essa. Eu pergunto para o Brás, a igreja lá se ajoelhou para o chavismo, para o Maduro? Aqui os vermelhinhos não prestam, lá os vermelhinhos
tem o programa Bom Pastor, o bônus Bom Pastor. Os anciãos lá se submeteram a isso. Eles pegaram essa bufunfa aqui do governo, pegaram esses benefícios aqui do governo, se prostraram para isso, porque tiveram que se cadastrar. Duvido que alguém do governo foi lá e pegou eles pelo braço, se cadastra aqui. Não, eles foram lá se cadastrar. Tudo na preparação de Deus, eles sentiram, veio a palavra, a permissão de Deus, eles foram lá e se cadastraram no bônus do Bom Pastor, uma ajuda financeira. Líderes de comunidades cristãs, ancião é líder de comunidade cristã, eles fizeram isso. Como está escrito aqui, porque semearam ventos e cegarão tormentas. Como diz o provérbio popular, quem semeia vento colhe tempestade. Aqui em Oséias está, semearam ventos e cegarão tormentas, tempestade. Entendeu, meu filho? Cristão de Iraque é demagogo. Ou você é crente, velho, ou você é mentiroso. Você não se vende por nada. Então aqui é Deus, pátria e família. É Senhor Jesus Cristinho. Aí, mas chega no outro lugar, se alia com o capeta. Aqui o capeta é comunista, é vermelhinho. O capeta lá, que é aliado do capeta daqui, lá é santo. Lá pode se aliar. Lá pode. Por quê, rapaz? Porque quando o cara é vigarista, ele vai pro lado que paga para ele, que dá lucro para ele. Ele não está interessado na justiça, na verdade, nem na santidade. Ele quer ganhar. Onde paga, se o capeta paga lá, ele se alia o capeta paga lá. Aqui não tem nada, aqui é o demônio. Lá é aliado do demônio. Então aqui, o vermelhinho não presta. Lá é aliado do vermelhinho. Aqui, publica circular contra o vermelhinho. Lá o vermelhinho é comunista. Lá pagou. Entendeu? Cuidado com o cristão de Iraque, pai, com o crente de Iraque. O cavaleiro aqui vai no mérito da questão. A Venezuela ocupa o 53º lugar na lista mundial de perseguição 2024, elaborada pelas Portas Abertas, que classifica os países onde os cristãos enfrentam mais hostilidade por causa de sua fé. Na Venezuela. Por quê? Se aliou. Ou você se alia ao sistema, ou você é perseguido pelo sistema. É simples assim. Lá, quando não batia com o governo, certa perseguição. Quando se alia o governo, não tem perseguição. É assim que funciona. Certo? E esses sistemas, eles fazem isso justamente para que a pessoa se submeta a eles. Ou compra o apoio, que nem o Maduro está comprando o apoio na Venezuela. Está comprando movimentos evangélicos. Você vê a igreja aqui, a Universal, se aliou lá. Aqui fica posando de que é isentona, de que é adversário do governo, porque aqui é Deus, pátria e família. Lá é Deus, pátria, família, o capeta, Satanás, o diabo, que o raio, e o raio, etc. E então onde interessa? Por isso que a Universal foi expulsa de Angola, porque tentou fazer a mesma coisa. Se meter na política lá, aí o tirano de Angola, país lá da África, expulsou a Universal de lá. Aqui, você vê que o Ministério evita falar da Venezuela. Evita. Mandado para adoração. Não tem. Por quê, meu filho? Por quê? Será que se aliaram ao bônus? Porque se for falar da Venezuela, tem que criticar o governo. Por exemplo, está tudo fechado lá. Se for pedir oração, tem que criticar o governo. E aí, o quê? Se inscreve, se cadastrou lá para receber essa bolada aqui do Bom Pastor? Do bônus financeiro do Bom Pastor?
Fica difícil falar a verdade quando você tem um rabo entre as pernas, o rabo preso. Como você tem algo a esconder, né? Fica difícil criticar os vermelhinhos de lá, né? Os vermelhinhos de lá, o Maduro, que é um tirano, é assim com Lula. Então fica difícil criticar os vermelhinhos da Venezuela quando recebe um bom pastor. Se tiver cadastrado no Bom Pastor, ajuda financeira de lá. Fica difícil falar contra o regime, né? Aqui, vira e mexe, cuidado com os vermelhinhos. Estão vergonha nas vossas caras, rapaz.